Fala pessoal, tudo bem? Eu tinha tanta coisa legal para falar aqui, né? Já estou de volta para o meu aconchego. Tinha tanta coisa legal para falar sobre apuração e a gente vai tocar nesses pontos, né? Algumas coisas a gente já trouxe por aqui em relação às renovações de Dorival Júnior, renovação que vai acontecer, e a do Rodinei, que não vai acontecer, tal. E tem também coisa para a gente falar sobre o Rossi, porque tem umas bobagens sendo publicadas por aí. E a gente vai tocar no assunto no momento pertinente, né? Eu conto com a sua inscrição aqui no canal, com o seu like, né? Também que você ative as notificações para que você fique por dentro de absolutamente tudo que a gente apurou lá em Guayaquil, um trabalho muito importante até. Mas eu não podia passar batido e tem que me posicionar em relação ao que falou Ângela Machado, né? Diretora de Responsabilidade Social. Olha que contradição, do Flamengo, né, que vem a ser, por um acaso, a mulher do presidente Rodolfo Landim. Eu confesso a você, assim como filho de nordestinos, que eu fiquei enojado com tal postagem dessa pessoa, da Ângela Machado, em que ela fala que, defendendo ali claramente a reeleição, né, que não aconteceu, do presidente Jair Bolsonaro. E eu não vou entrar no mérito aqui, cada um faz suas escolhas, tal, embora eu tenha a minha, mas cara, eu não quero entrar nesse mérito, né? Dizendo que, abre aspas, ganhamos onde o povo trabalha, perdemos onde se passa férias, se o gado morre, vamos trabalhar, porque se o gado morre, o carrapato não tem onde... Enfim, uma coisa abjeta, né? E eu quero falar bastante sobre esse caso nesse vídeo que tem oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui de graça no primeiro link na descrição deste vídeo. Baixe o OneFootball, porque você ajuda o canal também, eu não ganho por download não, mas você ajuda o OneFootball a saber que você veio pelo canal do Bernardo Ramos. O OneFootball é sensacional, nesse meio de semana aí de jogos do Campeonato Brasileiro, você tem acesso aos melhores momentos das partidas assim que elas terminam, né? Por exemplo, estão lá à disposição os melhores lances, os compactos dos jogos em que o Botafogo perdeu para o Cuiabá, mais uma atuação desastrosa da equipe do técnico Luiz Castro, e da partida em que o São Paulo empatou por 2-2 com o Atlético Mineiro, jogando no Morumbi. Tá? Então tudo isso está lá separadinho para você, já acabou o jogo, apito final, já tem lá os melhores momentos separadinhos para você, o que é mais legal, com narração, bem produzido pra caramba, em alta definição também. Então não perca a oportunidade de ter o melhor aplicativo de futebol. Eu o utilizo para consulta sobre várias coisas, números, estatísticas do Flamengo, tá tudo isso lá, tá? Então baixe o OneFootball gratuitamente no primeiro link que está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Cara, o Flamengo para mim se afasta da sua gente cada vez mais. É impressionante que um tipo de declaração abjeta como essa, né, torne-se pública no momento mais glorioso da história do seu clube, né, quando muitos nordestinos, inclusive, participaram dessa caminhada, né? O Flamengo tem como um dos seus lemas, jogamos juntos, tal. Isso engloba, suponho, toda a torcida do Flamengo, Brasil afora, e dá para falar com segurança que o Flamengo é a maior torcida do Nordeste, né, se pegar a região como um todo. E por que ela fez essa postagem? Porque o presidente eleito Lula teve mais votos na região Nordeste do que o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. Então, evidentemente que foi uma menção a isso, né? O Flamengo, ou as pessoas, o Flamengo eu acho que não tem lado, né? O Flamengo é muito maior do que isso, mas as pessoas que lá estão claramente têm um lado, né, bem definido, que é o lado do presidente Jair Bolsonaro, né? Tanto que, quando o Flamengo chega ao Rio de Janeiro após a conquista da Libertadores da América, num dia de eleição, ou seja, ali o momento ainda de definição de votos, tal, Jair Bolsonaro aparece para receber, não só receber alguns jogadores, alguns deles se picaram, mas para levantar a taça também. Eu acho perigosíssimo isso, num dia de eleição, e eu falo isso se fosse o Lula também, se fosse o Ciro Gomes no primeiro turno, ali claramente assume-se um lado, né? Ou seja, claramente faz-se campanha política. Então eu já acho um erro, independentemente da ideologia, tá? Eu quero deixar isso bem claro. E aí a gente tem de conviver com
essa coisa. Muitas pessoas que me seguem aqui no canal são nordestinas, têm parentes nordestinos, amigos nordestinos. Eu, como já disse aqui, sou filho de nordestinos e me sinto profundamente impactado negativamente por isso, tá? Então, o mínimo que tem que ser feito é o desligamento dessa pessoa, porque ser diretora de responsabilidade social, ora que ironia, né? Deveria olhar para aqueles rubro-negros da região mais pobre do país, né? Mas não. Em vez disso, faz uma postagem preconceituosa, xenófoba. O que é xenofobia? É aversão a tudo aquilo que não é da sua terra, né? Então, assim, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque já morei fora do Brasil por 2 ocasiões, sou um felizardo, né? Morei nos Estados Unidos e morei na Inglaterra. E sofri em ambos os casos de xenofobia, com quem diz, esses brasileiros vêm aqui e tal, enfim, uma coisa que, eu senti na pele, né? Você sofre pra caramba. Eu fico pensando no torcedor nordestino que vê um absurdo desse e fala, peraí, caramba, sábado eu estava lá sofrendo. Fico pensando no nordestino que foi até Guayaquil, eu conheci vários nessa trajetória que a gente teve lá pela cidade equatoriana. Pô, o cara passa um perrengue danado para ir, para voltar. Porra, teve um camarada que eu encontrei de Natal, cara, um potiguar. Encontrei em Santiago, uma conexão que fiz, o camarada passou por Guayaquil, Lima, Santiago, ia para o Rio de Janeiro para depois pegar um avião para Natal, né? O que esse cara gastou, assim, eu nem sei a condição financeira dele, mas de qualquer maneira, independentemente disso, gastou muito dinheiro e gastou muito tempo também, né? Para torcer pelo clube de coração dele, né? Então, em vez de o Flamengo pegar esses casos e usar isso para incrementar a sensação de pertencimento, não. Vê uma pessoa como essa, né, e faz uma postagem dessa na rede social. Quer dizer, que coisa, que é isso, né? O momento mais inoportuno possível. Veja, isso é inoportuno em qualquer situação, mas, justamente como você tem um caso de pessoas como esse cidadão que eu conheci, não me lembro o nome dele, há vários outros, né, que fizeram um esforço sobre-humano para estar lá em Guayaquil e tem de chegar em casa e abrir uma reportagem. Eu li no UOL essa história, uma reportagem com esse destaque, né? E o pessoal do UOL tá certo, tá fazendo o trabalho deles, tal. Então, assim, o mínimo que eu aceito como uma correção de rota nessa história é o desligamento dessa pessoa do quadro diretivo do Flamengo. Uma pessoa... Só de saber que existem pessoas que pensam dessa forma já me dá raiva. Mas, como rubro-negro, saber que uma pessoa dessa está dentro do clube, mandando, inclusive, né, com cargo alto e tal, e pior, sendo esposa, mulher do presidente do clube, eu fico mais perplexo ainda, né? Que situação tenebrosa. Eu queria falar sobre futebol nesse vídeo, falei aqui no início. Tinha várias coisas legais para falar sobre a apuração, que a gente vai trazer no momento oportuno, mas não poderia deixar de me posicionar em relação a isso. Em respeito àqueles que me seguem, né? É um posicionamento aqui, é um comentário, não é cagação de regra, é simplesmente um comentário em relação a essa pessoa que não representa os valores com os quais eu compartilho, e não representa tampouco aquilo que eu imagino de Flamengo, do Flamengo sendo o time do povo, né? Então fica aqui minha reprovação em relação a isso, tá, pessoal? Desculpe abordar isso, um tema tão pesado, né? Mas eu não posso deixar de me posicionar em relação a isso. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.